1980, um menino magrelo das ruelas esburacadas do Complexo do Alemão encontrou um pedaço de aço frio e enferrujado que mudaria o relógio da cidade para sempre. Naquele tempo, o Rio de Janeiro brilhava nos cartões postais com suas praias douradas, mas sangrava no asfalto quente, onde a luz do sol parecia ter medo de tocar. Enquanto os turistas brindavam na Zona Sul, aquele garoto de olhar fundo aprendia que o verdadeiro poder não estava em gritar, mas em saber a hora exata de sussurrar uma ordem irrecusável. Ele não queria apenas o que sobrava do banquete dos engravatados. Ele queria ser o dono absoluto do tabuleiro inteiro. E foi segurando aquele brinquedo pesado que ele entendeu a matemática mais cruel das vielas. Quem tem a ferramenta certa dita quem vai dormir para sempre e quem ganha o privilégio de acordar para ver o amanhã. 30 anos depois, o estado inteiro ainda tremeria, suaria frio e perderia o sono só de escutar as iniciais do seu nome ecoando pelos becos. O menino invisível virou um fantasma, o fantasma virou uma lenda sombria, e a lenda engoliu a cidade maravilhosa de uma vez só, sem deixar rastros. Se você quer descobrir como esse moleque invisível virou o maior chefão do submundo brasileiro, já se inscreve no canal Chefões do Submundo e deixa o nome do próximo patrão que você quer ouvir nos comentários. O Complexo do Alemão nunca foi apenas um amontoado de tijolo aparente e lajes inacabadas. Para quem sabe ler os ventos, aquele labirinto gigante sempre funcionou como um país independente dentro do Brasil. Uma nação onde o Estado não ousa pisar sem pedir licença, e onde a única lei que realmente vigora é a lei daquele que tem o poder de mandar apagar as luzes da concorrência sem pestanejar. Márcio nasceu dentro desse tabuleiro com as peças na extrema desvantagem. Um moleque correndo pelos becos de terra batida, respirando a poeira de um futuro nulo. Mas a mente dele funcionava numa rotação diferente da molecada ao seu redor. Enquanto a maioria olhava para o céu sonhando com uma bola no pé, o menino mantinha os olhos pregados na dinâmica do morro. Ele passava horas em silêncio cadavérico, observando os patrões da época com suas correntes douradas grossas e o respeito imposto pela promessa de agressão. Ele via como bastava um estalar de dedos para que um devedor fosse convidado a fazer uma viagem sem volta. O respeito vinha do medo absoluto de ter as contas fechadas antes da hora. Márcio engolia cada cena com a análise gélida e metódica de um jovem engenheiro estudando a planta de uma construção militar. A rua ensina rápido. Os moleques da sua idade se encantavam com o barulho, queriam pegar nas ferramentas pesadas apenas para cuspir fogo para o alto durante os bailes de corredor. Queriam ostentar. Márcio já enxergava o abismo entre ser o peão que segura a peça e o rei que determina o alvo. O brinquedo de aço era apenas a extensão da vontade de um líder. A força bruta, descontrolada, servia apenas para os soldados descartáveis, aqueles que inevitavelmente iriam limpar a praça com o próprio sangue e acabar ganhando um paletó de madeira precocemente. A logística impecável e o controle de um psicopata treinado eram as verdadeiras marcas de um soberano. A iniciação não demorou. Sob a sombra densa de um beco espremido, ele encontrou seu primeiro bilhete de ouro. Um pedaço de ferro gelado, abandonado na correria de uma investida dos caras de farda, ou deixado para trás por alguém que precisou viajar de uma vez só. Quando os dedos finos se fecharam em torno do cabo áspero, o peso do mundo se reconfigurou. Aquele metal nas mãos certas era a caneta que assinava as promissórias da vida alheia. A partir dali, ele sabia que tinha o poder de enviar qualquer desafeto direto para o além, sem escalas. Mas a sabedoria precoce ordenou que ele guardasse o poder em silêncio sepulcral. Os primeiros passos na grande firma foram dados com paciência de predador. Ele começou no trabalho braçal do submundo carioca. O menino da comunicação rápida, os olhos do movimento, carregando informações valiosas sem levantar suspeita. Enquanto isso, sua mente mapeava todas as rotas de distribuição. Ele entendia a exata engrenagem de como a neve artificial e a folha verde proibida entravam e saíam na forma de blocos espessos de notas presas por elástico. Administrar aquela montanha de capital marginal
exigia uma mente brilhante para negócios ilícitos. Ele queria a cadeira máxima, gerenciar o giro de caixa milionário e garantir que as contas fechassem no azul, sem margem para amadores falarem demais. Quando a cobiça falava alto e algum funcionário desviava o lucro ou ousava conversar com os rivais de distintivo, o castigo era pedagógico. Márcio assistiu a inúmeros sendo colocados para dormir eterno. Ele presenciava os julgamentos sombrios no alto da comunidade. Via os pacotes desaparecerem na madrugada de lona preta e seus olhos sequer piscavam. Nenhuma lágrima caía. Era como observar uma demissão burocrática, só que com a rescisão do contrato cobrada na carne. Para manter o terreno limpo e fértil para os lucros milionários, às vezes era inevitável adubar o solo com quem não servia mais aos propósitos da liderança intocável do morro. O corpo magrelo do garoto começava a ganhar nervos rígidos, sua voz engrossava, mas seu tom de falar continuava rigorosamente o mesmo. Um sussurro calmo e assustadoramente gélido. No mundo onde o pânico grita, quem tem a capacidade de sussurrar comanda de forma absoluta. Os mais velhos notaram a mente implacável daquele moleque que nunca sorria à toa. Ele não falhava nas missões encomendadas. Sabia como organizar as escalas das entregas noturnas, esconder lotes caríssimos em buracos invisíveis e, acima de tudo, corromper a engrenagem do asfalto sem levantar poeira. Ele entendia que era muito mais inteligente comprar o silêncio duradouro de quem batia a porta de coturno do que simplesmente mandar para o saco e atrair o barulho dos helicópteros para o quintal de casa. Cada passo dado no chão de terra era uma jogada adiantada, minuciosamente estudada para dar um cheque-mate no destino. O cenário das ruas no fim da década era um caldeirão fervente, prestes a derramar com o crescimento das grandes cooperativas do crime, nascidas nos porões das trancas. Márcio estava posicionado milimetricamente no olho desse furacão letal, apenas aguardando o momento exato de puxar o pino da granada. Olhando do alto do morro, sentindo o vento noturno bater no seu rosto impassível, ele enxergava um vasto e intocável império econômico, esperando pacientemente por um verdadeiro CEO do crime. Alguém que não recuasse um único centímetro na hora de dar um jeito definitivo em qualquer imprevisto que atravessasse a pista. Aquele garoto, que um dia brincava na lama da favela, estava forjando silenciosamente a chave mestra que abriria as portas do inferno e fecharia o caixão de quem ousasse subestimar o peso da sua coroa invisível. Se você quer descobrir como a história do maior chefão do submundo brasileiro continua, já se inscreve no canal Chefões do Submundo e deixe o nome do próximo patrão que você quer ouvir nos comentários. A escalada nas vielas escuras nunca é uma linha reta. É uma escadaria escorregadia lavada a sangue e suor frio. Quando o moleque silencioso vestiu definitivamente a camisa da grande família de cor quente, aquela que ditava o ritmo do subúrbio e assinava com as duas letras maiúsculas que faziam a burguesia tremer, o jogo mudou de patamar. Ele não entrou para ser apenas mais um braço descartável, carregando as ferramentas longas que cospem fogo sem parar. O alemão precisava de um arquiteto cerebral, não de mais um operário barulhento e impulsivo. Márcio sabia desde cedo que o verdadeiro ouro da montanha não estava em exibir de forma arrogante o brinquedo de aço brilhante nos bailes lotados da favela, mas sim em controlar minuciosamente o rio infinito de dinheiro sujo que jorrava cada vez que a mercadoria pura e intocada mudava velozmente de mãos sob o manto da madrugada. Naquela época, a distribuição do pó mágico branco e da folha verde proibida parecia um comércio de amadores desorganizados. Os antigos cabeças da comunidade eram essencialmente brutos, viscerais, e resolviam qualquer desavença, transformando as ruas de terra num verdadeiro inferno de estampidos ensurdecedores, que inevitavelmente chamava a atenção indesejada dos homens de coturno pesado. Onde os velhos patrões viam uma demonstração de poder no caos absoluto, Márcio enxergava apenas prejuízo financeiro claro. O barulho afasta o cliente endinheirado da Zona Sul. O silêncio fúnebre e a organização impecável atraem de forma magnética as maletas lotadas de notas vivas. Com uma mente afiada como uma lâmina de navalha,
ele começou a reescrever silenciosamente o rigoroso manual de regras da firma no seu próprio quintal, instaurando um sistema que não deixava rastros visíveis para os donos engravatados do asfalto. Ele loteou os cobiçados pontos de repasse com a frieza assustadora de um executivo de uma multinacional impiedosa. Mapeou geograficamente cada entrada, cada saída estratégica e cada beco sem saída do vasto complexo. Criou e treinou um exército de formigas operárias incrivelmente dedicado e altamente disciplinado. A regra imposta desde o topo era matemática pura e simples, sussurrada de perto com um olhar fixo que congelava a espinha do ouvinte. Quem trabalhasse direito multiplicaria fartamente o próprio pão de cada dia e ganharia o respeito absoluto do alto da colina. Mas quem ousasse desviar um único centavo da complexa contabilidade, quem pisasse gravemente na bola ou resolvesse levar informações sigilosas no ouvido dos investigadores com distintivo, bem, esse infeliz iria inevitavelmente fechar as contas mais cedo do que o planejado. A auditoria sempre rigorosa não deixava espaço algum para recursos ou desculpas esfarrapadas. O garoto calculista percebeu de imediato que a lealdade inquebrável no submundo cruel se compra sempre com duas moedas perfeitamente indissociáveis: o bolso muito cheio e o terror invisível constante. Ele enchia a mão dos seus leais gerentes no prazo exato, garantia a cesta básica e o gás para as mães da comunidade que ficavam desamparadas quando algum filho vacilava feio e precisava viajar de uma vez só, sem avisar. Assim, ele construía habilmente uma densa muralha de silêncio intransponível ao seu redor. Ninguém via absolutamente nada, ninguém falava nada. Mas por baixo dessa generosidade de padrinho assistencialista, pulsava ritmicamente um coração de puro gelo. O castigo não era de forma alguma um espetáculo público. Era uma remoção estritamente cirúrgica. Preferia apagar as luzes dos traidores sem nenhum alarde, no calar escuro da madrugada. A ordem dada no tom mais baixo possível era para dar um jeito definitivo, colocando o infeliz sujeito para dormir eterno em alguma vala esquecida nos confins do estado, virando simples adubo sem ter a mínima chance de gritar por socorro. O ponto de virada definitivo, a verdadeira masterclass de como assumir a pesada coroa sem derramar uma única gota de suor na testa, aconteceu numa noite gélida e sem lua, que os moradores mais antigos da comunidade até hoje evitam comentar em voz alta. O então dono principal do morro andava vacilando demais no comando. A ganância desmedida tinha cegado o sujeito de forma irreversível. Os negócios patinavam feio, e as dívidas gigantescas com os temidos fornecedores da fronteira faziam a robusta estrutura financeira da facção balançar de forma perigosa. O chefe antigo gostava excessivamente de festa, ostentação, de aparecer rodeado de mulheres, de gastar sem pena o que não era dele. Márcio, enxergando nitidamente a ruína iminente que ameaçava derrubar o império milionário, decidiu de forma solitária que era a hora exata de limpar o terreno. Não houve confronto aberto. Não houve dezenas de pipocos rasgando as velhas paredes de tijolo baiano. Foi um xadrez puramente sombrio e genial, jogado com extrema cautela nos bastidores apertados, com sussurros calculados e acenos de cabeça afirmativos. Márcio articulou as peças centrais no escuro, alinhou metodicamente os gerentes insatisfeitos e comprou a fidelidade dos seguranças pessoais do velho patrão, oferecendo a garantia de um futuro muito mais lucrativo e infinitamente mais estável. Numa reunião tensa de cúpula, que deveria servir apenas para alinhar a contabilidade atrasada daquela semana complicada, o destino inevitável do líder falho foi selado. Um olhar denso e profundo de Márcio na direção da porta de ferro, um leve levantar da sobrancelha esquerda, e o recado mudo estava perfeitamente transmitido. O homem que se achava o intocável rei da montanha foi educadamente convidado a dar um longo passeio sem volta na mala abafada de um carro escuro, sem choradeiras dramáticas, sem aquele barulho ensurdecedor de sirene cortando o vento noturno. Ele apenas evaporou silenciosamente do mapa fluminense, enviado com passagem só de ida, pro além das frias estatísticas de desaparecidos, enquanto Márcio assumia elegantemente a caneta principal da firma,
antes mesmo que o sol ameaçasse raiar. Quando a manhã quente clareou sobre as frágeis telhas de amianto do imenso complexo, a perigosa troca de gestão já era um fato consumado e inquestionável em todos os becos. Não precisou de discurso inflamado para as massas ou de exibição grotesca de ferramentas apontadas para o alto. O recado desceu naturalmente pelas ruelas tortuosas, feito uma neblina venenosa, pesada e inegável. O moleque magrelo e incrivelmente quieto agora era o verdadeiro e único patrão absoluto daquele chão. Ele definitivamente não toleraria erros amadores. Aquele golpe silencioso cimentou a sua aura de lenda. A partir daquele dia fatídico, pronunciar o nome inteiro de batismo dele virou um tabu, um convite indesejado para o tremendo azar bater na porta. Ele se transformou, por mérito e pavor, em uma sigla mítica. Duas únicas consoantes sussurradas apenas com enorme respeito cego e pavor profundo por quem sabia da sua capacidade. Marcinho VP. Sob o comando centralizado e rigoroso de VP, o maquinário pesado do alemão rodou numa velocidade espantosamente alucinante e absurdamente lucrativa. A engrenagem de processamento do pó mágico branco virou rapidamente uma indústria ininterrupta de primeira linha. As refinarias quentes escondidas nos barracos mais fundos funcionavam freneticamente de dia e de noite, embalando lotes impecáveis que inundavam a cidade com o respeitado selo de qualidade inquestionável da família de cor quente. O dinheiro farto não entrava mais amassado em sacos de pão-padaria. Entrava majestoso em caçambas, em cofres blindados que precisavam ser enterrados no chão batido para aguentar o volume. A engenhosa logística era tão bem desenhada e lubrificada que até os poderosos comandantes do asfalto, que supostamente fariam a repressão, preferiam estender a mão suavemente no final do mês para pegar sua generosa fatia em envelopes pardos e fingir que aquela rica nação independente pura e simplesmente não existia no mapa oficial fluminense. Ele organizou pessoalmente as rotas terrestres mais seguras, blindou duramente a hierarquia interna contra a entrada de infiltrados ardilosos e ergueu uma monstruosa fortaleza sem a necessidade de muros físicos visíveis, mas psicologicamente e estrategicamente impenetrável. Cada viela estreita de passagem tinha um olheiro atento no topo da laje. Cada poste ostentava um radinho amarrado chiando em códigos táticos indecifráveis. Marcinho, VP não precisava de forma alguma sujar as próprias unhas de terra ou de sangue fresco. Ele agora tinha ao seu inteiro dispor um exército gigantesco de sombras fanáticas, soldados leais dispostos a mandar para o saco imediatamente quem quer que ousasse questionar as regras do rígido Estatuto Vermelho. A lenda estava permanentemente cristalizada no imaginário popular. O garoto que anos antes apenas observava em silêncio absoluto, agora operava com pura maestria os ponteiros implacáveis do relógio de uma metrópole caótica que vivia refém do seu humor e do pavor que seu nome impunha. O Rio de Janeiro começou a perceber tarde demais que não lidava com um fora-da-lei comum, um daqueles sujeitos deslumbrados com o peso de uma corrente de ouro no pescoço. A cidade estava lidando de frente com um brilhante CEO das trevas, um administrador calculista e frio que usava o pesado manto da facção, não apenas para proteger de forma paranoica o seu reduto inexpugnável, mas para expandir ousadamente os tentáculos por todas as zonas da cidade maravilhosa. O nome temido de VP voava pelos ares densos, sendo sussurrado com extrema cautela nos suntuosos corredores do poder oficial, nos úmidos pátios dos presídios estaduais superlotados e até nas animadas rodas exclusivas dos playboys da Zona Sul, que no fim da linha financiavam todo esse império sem ter a real noção de quem assinava a fatura e controlava as ruas que eles pisavam de madrugada. O calendário marcou o ano de 1996, com uma tinta ilusória para os homens de farda nos gabinetes do asfalto. Naquela época, o sistema acreditou cegamente que havia cortado a cabeça da serpente mais venenosa do estado. O barulho das sirenes rasgando a madrugada e as luzes piscando freneticamente nos becos do alemão pareciam o roteiro perfeito de uma vitória ilusória do bem contra o mal.
Quando as pulseiras de aço gelado clicaram nos pulsos finos de Marcinho VP, os engravatados da segurança respiraram aliviados, brindando como se tivessem devolvido a paz à cidade maravilhosa. O jornal estampava em letras garrafais que a era do garoto intocável havia chegado ao seu melancólico fim. Eles achavam que colocar o arquiteto do Império Vermelho atrás das grades era apagar as luzes da sua mente brilhante. Mas a arrogância do Estado sempre foi a sua maior fraqueza. Aqueles que o prenderam não faziam ideia de que não estavam trancando um animal selvagem numa jaula. Estavam oferecendo a ele um escritório blindado, livre de perturbação externa, pago com o dinheiro dos impostos que eles tanto defendiam e orgulhosamente batiam no peito. A transferência para o complexo de Bangu foi tratada como um inútil troféu de caça. O cenário daquela fortaleza de concreto sob o sol implacável da Zona Oeste foi desenhado estritamente para quebrar o espírito de qualquer homem comum. Os muros altos com arame farpado, o cheiro azedo de suor misturado com desinfetante barato e o eco ensurdecedor dos cadeados batendo pesadamente nas portas de chapa de aço ditavam o ritmo de um cemitério para os vivos. Mas Marcinho VP nunca foi comum. Enquanto os novatos do crime choravam lamentando a dramática perda da liberdade, o olhar gélido do novo morador mapeava meticulosamente cada fresta, cada rotina dos guardas de coturno e cada oportunidade oculta nas sombras úmidas daquela universidade do crime organizado. Para ele, a perda da rua era apenas um pequeno detalhe geográfico irrelevante na sua biografia. O corpo físico estava imobilizado numa cela de poucos metros quadrados, mas a sua influência invisível, o seu poder inquestionável de mandar fechar o caixão de quem atravessasse o seu caminho, continuava perfeitamente intacto, pairando como uma nuvem negra e asfixiante sobre os morros cariocas. Sem a necessidade exaustiva de dormir com o olho sempre aberto esperando a invasão truculenta das viaturas cheias de homens engatilhados, e sem a obrigação de desviar fisicamente das investidas dos velhos rivais territoriais, a mente afiada de VP encontrou uma tranquilidade assustadora para focar inteiramente nos negócios milionários. O cárcere apertado virou a verdadeira matriz corporativa do submundo fluminense. Ele não precisava mais gritar ordens desesperadas no meio da poeira da viela. Precisava apenas sussurrar de forma elegante as diretrizes no ouvido das peças corretas do tabuleiro. A primeira genialidade da sua nova administração atrás das grades foi aperfeiçoar e militarizar o antigo sistema de comunicação invisível, que as trancas chamavam de catatal. Eram minúsculos pedaços de papel, preenchidos com uma caligrafia densamente espremida, relatando balanços financeiros de alta complexidade, tabelas de preços da cobiçada neve artificial e sentenças sumárias e irreversíveis contra devedores. Esses microdocumentos letais eram dobrados à exaustão e viajavam silenciosamente para fora da fortaleza de concreto, nos lugares mais íntimos e insuspeitos das visitas de fim de semana. Um pedaço de papel fino que cabia na ponta do dedo indicador de um soldado carregava o peso incontestável de dezenas de vidas, decidindo com a frieza de um juiz invisível e impiedoso quem continuaria respirando o ar do subúrbio e quem iria viajar de uma vez só na madrugada deserta de sexta-feira. Com a inevitável evolução tecnológica da virada do século, a comunicação interna ganhou um contorno incrivelmente mais eficiente e audacioso. Os badalados aparelhos celulares, antes artigos de luxo inalcançáveis, começaram a entrar magicamente pelas largas portas da frente do Presídio Estadual de Segurança Máxima. O sistema prisional revelava-se um verdadeiro queijo suíço cheio de brechas lucrativas, quando pesados pacotes recheados de dinheiro vivo entravam repentinamente na jogada. O silêncio oportuno dos homens de farda azul, que vigiavam rigidamente as galerias escuras, era comprado facilmente por cifras tentadoras que eles jamais ganhariam em 10 anos de suor honesto. Com um radinho clandestino sempre colado na orelha, dentro da penumbra sufocante da sua cela, Marcinho VP comandava o gigantesco complexo do Alemão com a precisão inabalável de um general de 4 estrelas. Ele conferia o giro de caixa diário das inúmeras bocas espalhadas, ajustava a difícil logística de distribuição das procuradas folhas verdes proibidas
e determinava a agressiva expansão das fronteiras da firma com uma naturalidade assustadora e rotineira. A engrenagem sangrenta da rua girava perfeitamente sincronizada com o bater do coração gelado e calculista que pulsava isolado e fortificado dentro de Bangu. A pesada disciplina cobrada e imposta de forma virtual à distância era incrivelmente mais severa, cega e impiedosa do que quando ele pisava o dia inteiro na terra batida das comunidades. O absoluto pavor de saber que o patrão recluso enxergava absolutamente tudo de dentro de um buraco isolado criava uma mística quase divina de onipresença letal. Se um gerente qualquer decidisse de forma burra desviar um malote de notas acumuladas ou resolvesse falar demais nas esquinas festivas regadas a bebida destilada barata, o telefone do responsável pelo setor inevitavelmente tocava de forma estridente dentro da favela. A voz pausada, profundamente arrastada e totalmente desprovida de compaixão ou qualquer emoção humana, confirmava a grave decepção. Não havia espaço para broncas prolongadas, discussões acaloradas, nem o benefício da segunda chance para corrigir os rumos. A ordem era seca e curta: limpar a praça de forma imediata. Na neblina da manhã seguinte, o funcionário infiel amanhecia estirado e embrulhado em lona preta espessa, num lixão periférico sem movimento, colocado para dormir eterno como um aviso cênico e ensurdecedor para toda a base da facção de sangue vermelho. O recado letal estava cravado. A justiça cega do Estado não alcançava o corpo do patrão lá dentro do paredão de pedra, mas o dedo apontado do patrão alcançava rapidamente o pescoço de qualquer um no asfalto quente, num simples e fatal piscar de olhos. O agressivo fluxo financeiro da família de cor quente não apenas sobreviveu à prisão de suas lideranças maiores, como alcançou patamares puramente astronômicos exatamente quando a alta sociedade comemorava o falso fim e acreditava que a organização marginal estava falida e enterrada. O brilhante Marcinho articulou e organizou rígidas caixinhas de contribuição solidária entre os imensos complexos dominados. Criou meticulosamente um fundo de reserva monstruoso, não rastreável, para financiar grandes resgates cinematográficos, corromper sem pudor algum instâncias muito altas do judiciário carioca e, principalmente, garantir o amparo contínuo e generoso para as viúvas desoladas dos soldados rasos que subiam para o morro de forma definitiva a serviço da firma. Ele transformou rapidamente um bando de garotos magrelos e revoltados da dura periferia numa milícia urbana altamente financiada, armada até os dentes e absurdamente leal ao seu protetor engaiolado. O rio de dinheiro farto e sem procedência fluía das vielas apertadas, lavava-se legalmente em concessionárias de veículos de ponta e negócios de fachada prósperos, e retornava sorrateiramente na forma de ferramentas de metal pesado e maquinário de contenção. O cérebro pensante dessa formidável máquina corporativa operava tudo isso calçando chinelo de dedo de borracha num pavilhão caindo aos pedaços. Demorou um tempo arrastado e doloroso para que a dura ficha das autoridades cegas caísse pesada no chão polido de mármore dos palácios governamentais iluminados. Aos poucos, analisando escutas difíceis, a inteligência policial brasileira percebeu uma verdade amargamente humilhante e incontornável. O ultrapassado sistema penitenciário não era o sombrio fim da linha para as cabeças coroadas da criminalidade moderna. Era, sim, um próspero fórum fechado de negócios altamente lucrativos. Um clube de executivos de alto padrão, onde os piores e mais astutos pesadelos da sociedade fluminense se encontravam presencialmente e diariamente para debater metas e traçar rotas inovadoras de enriquecimento sem limites. O desorientado Estado notou, no meio do pânico burocrático, que ao arrancar precipitadamente Marcinho VP das ruas imprevisíveis, havia, sem querer, presenteado o mestre do tabuleiro com o tempo precioso e a proteção armada e gratuita de que ele tanto necessitava para solidificar de vez a sua dinastia de terror impune. Enquanto a imensa e caótica metrópole fervilhava do lado de fora dos temidos muros grossos, espremida no trânsito e ignorante do profundo abismo que cedia silenciosamente sob os seus pés inocentes, lá dentro do inferno de Bangu, a temperatura das alianças subia vertiginosamente
para um patamar de união jamais visto na história da violência nacional. A cadeia superlotada e tensa inteira respirava de forma cautelosa, estritamente de acordo com o humor flutuante do patrão, que agora reinava imponente nas fileiras frias. Os funcionários de farda desgastada já sabiam intuitivamente de onde vinham os fartos bônus salariais que engordavam discretamente a conta bancária no final de mês. O chão manchado e gélido de cimento das velhas galerias escuras estava rapidamente sendo preparado pelos deuses do crime para ser o berço insalubre e silencioso da associação mais destrutiva, milionária e inabalável que os noticiários policiais já tinham tido o desgosto de cobrir. O menino observador e letal das terras abandonadas do complexo estava dando os últimos acertos na própria gravata invisível para se sentar na exclusiva e intocável mesa redonda dos grandes reis soberanos do submundo. E o sangue de muita gente ainda iria atingir as calçadas da cidade quando esse momento chegasse. O presídio de segurança máxima de Bangu 1 nunca foi um castigo desenhado para domar os leões da cidade. Para a elite da firma vermelha, aquela estrutura sinistra de concreto erguida no calor infernal da Zona Oeste funcionava, na verdade, como um luxuoso e exclusivíssimo clube de campo para os grandes arquitetos do submundo. Lá fora, os engravatados batiam no peito garantindo que o Estado havia finalmente engaiolado os monstros que assombravam o asfalto. Mas, do lado de dentro das muralhas cinzentas, o clima era de uma assustadora confraternização de gigantes. Aqueles corredores gelados abrigavam a verdadeira realeza do caos fluminense, uma cúpula de notáveis que transformou a penitenciária na mais avançada universidade do crime organizado da América Latina. No centro exato desse ecossistema confinado, caminhando de chinelo de dedo com a postura reta de um lorde intocável, estava Marcinho VP. Ele não era o sujeito que gritava mais alto na galeria, nem o que exibia músculos tensos durante o banho de sol espremido. A sua força letal residia na capacidade sobrenatural de costurar alianças improváveis e manter a mente fria enquanto o sangue dos novatos fervia. Foi naquele ambiente minúsculo que ele apertou a mão de lendas vivas do comércio paralelo. Homens com conexões que atravessavam fronteiras de selva fechada. Sujeitos como o famoso imperador das rotas internacionais e o lendário gerente da contenção bruta, um cara tão impiedoso que o próprio apelido já o definia como maluco. Juntar essas peças colossais no mesmo tabuleiro era a receita infalível para uma explosão interna. Egos montanhosos, faturas antigas a cobrar e disputas cruéis por fatias gordas do mapa carioca poderiam facilmente transformar o pavilhão num açougue a céu aberto. Mas Marcinho entrou em cena desempenhando o papel mais cirúrgico da sua trajetória. Diplomata das trevas. Com um sussurro que exigia silêncio sepulcral para ser ouvido, ele rascunhou uma planta invisível para o império. Onde os brutamontes viam a chance de resolver desavenças, mandando os desafetos para o saco no corredor, VP enxergava uma fusão multibilionária. Ele argumentou, com a paciência cortante de um professor de matemática financeira, que a guerra interna só prestava para estourar o caixa da empresa, queimar a mercadoria dourada e atrair os holofotes indesejados da cavalaria estatal. O foco supremo agora era monopolizar e estrangular o mercado. Sob o teto abafado de Bangu 1, as cabeças coroadas sentaram numa roda que mais parecia a diretoria de uma multinacional implacável. Marcinho propôs a padronização absoluta da tabela de preços para o varejo da neve mágica e da folha verde em todo o território. Ele redesenhou as rotas de logística para que as ferramentas pesadas, os brinquedos longos e barulhentos que cospem chumbo, chegassem aos morros sem intermediários gananciosos, cobrando pedágio pelo asfalto. A partir daquele aperto de mãos escuro, nenhum passo era dado na rua sem que essa sagrada cúpula concedesse a bênção de dentro do cimento. As regras impostas pela mesa redonda do diabo eram simples e não aceitavam recursos judiciais. Eles instituíram uma caixinha financeira de emergência, abastecida religiosamente por todos os complexos filiados, para bancar fugas cinematográficas, subornar quem vestia toga cara e amparar as famílias dos soldados que subiam para o morro e encerravam o expediente de forma abrupta contra os fuzileiros do Estado.
A disciplina converteu-se num dogma inquestionável. Quem ousasse esticar os dedos para a gaveta do vizinho, ou inventasse de negociar com a concorrência que operava sob outra bandeira, estava implorando de joelhos para vestir o paletó de madeira sem velório. O ápice dessa aliança nefasta se desenrolava nos minutos mais corriqueiros da rotina prisional. O famoso banho de sol no pátio duro de Bangu 1 era o grande tribunal silencioso dessas sentenças irreparáveis. Um retângulo cinza e opressor, cercado por paredões vertiginosos e monitorado por vigias que sofriam de uma providencial cegueira seletiva sempre que o relógio marcava o meio-dia. As grossas barras de ferro delimitavam o espaço físico, mas a influência esmagadora que brotava dali engolia a metrópole inteira em segundos. Os maiores responsáveis por transformar a paz pública num pesadelo sentavam-se relaxados nos bancos de alvenaria rachada, de peito nu, recebendo a brisa quente, enquanto deliberavam com extrema naturalidade sobre a macabra contabilidade das vielas distantes. Foi exatamente num desses banhos de sol iluminados, sob o bafo quente derretendo o solado dos chinelos, que o destino sombrio de muita gente, e milhões em espécie, foi irreversivelmente selado. Marcinho, encostado na parede descascada com um semblante impenetrável, escutava o relatório pontual do imperador da fronteira sobre um forte fornecedor da Baixada que andava sabotando a entrega do ouro branco. O sujeito, iludido pela falsa sensação de segurança do asfalto livre, achava que era imune às canetadas de quem estava trancafiado. O imperador fixou os olhos em VP, aguardando o aval financeiro da matriz para a correção definitiva do desvio. Do outro lado da roda, Elias esfregava as mãos grossas, apenas esperando a autorização fantasma para soltar os cachorros. Não houve discurso longo, bate-boca inútil ou promessas exageradas de uma vingança banhada a sangue. Marcinho VP continuou com a expressão de pedra, espanou uma poeira imaginária do calção, encarou o pátio e realizou um movimento mínimo com a cabeça. Um simples aceno vertical, calmo e gelado. Esse silencioso gesto foi a assinatura do carimbo final no passaporte de ida do fornecedor ganancioso. Nas curtas entrelinhas daquele contrato mudo assinado sob o sol, a diretriz estava clara: limpar a praça de forma integral e colocar o devedor para dormir eterno, num lugar onde nem as moscas conseguissem encontrar os restos. A resposta nas ruas não esperou o fim da semana. Menos de 2 dias após a reunião no cimento da tranca, o asfalto de uma via expressa da cidade foi banhado de vermelho. O tal fornecedor e o bonde de sua escolta blindada foram convidados a viajar de uma vez só numa emboscada cirúrgica. Os maquinários furiosos vomitaram fúria metálica sem parar, transformando o veículo de luxo numa peneira de metal contorcido. O pacote macabro foi entregue com um laço impecável e pedagógico para toda a concorrência observar o preço fatal da desobediência às regras dos donos da mesa. A metrópole estremeceu por completo. Os noticiários noturnos exibiam o caos cobrindo os estragos, mas lá dentro da geladeira inexpugnável de Bangu 1, os ilustres patrões degustavam água gelada em canecas de plástico e sorriam de forma discreta para as paredes mudas. O brilhantismo macabro da mente de Marcinho VP havia chegado ao seu auge corporativo. Eles não sujavam as mãos de graxa vermelha, não pisavam nas trincheiras de lama e jamais deixavam um fio de cabelo na cena do serviço sujo. Quando o Estado decidiu amontoar os maiores tubarões do submundo no mesmo aquário de segurança máxima, achou ingenuamente que estaria isolando a epidemia. O que eles não sabiam é que haviam acabado de presentear Marcinho com a mais blindada sala de reuniões do planeta, cimentando para sempre a lenda do sindicato invencível das sombras cariocas. O asfalto do Rio de Janeiro fervia sob o sol inclemente de dezembro do ano de 2006. Mas a temperatura que realmente ameaçava derreter a cidade maravilhosa não vinha do céu azul e limpo do verão. Ela subia lentamente, como uma fumaça densa e tóxica, das entranhas abandonadas do sistema prisional fluminense. Os engravatados do governo, sentados em suas confortáveis poltronas de couro, refrigeradas pelo ar-condicionado dos palácios blindados, resolveram num rompante de arrogância
que era a hora exata de jogar o jogo da força bruta. O discurso inflamado nos microfones da mídia prometia uma limpeza geral e irrevogável no mapa. A grande e festejada ideia do Estado era simples na teoria dos gabinetes: desmembrar a cúpula intocável da família de cor quente. Eles queriam arrancar as coroas invisíveis dos grandes patrões e espalhá-los pelos 4 cantos do país, mandando cada cabeça pensante da mesa redonda do diabo para solitárias federais recém-inauguradas no meio do nada. Acreditavam cegamente que, quebrando o contato físico e a rotina da tranca de Bangu 1, estariam automaticamente secando a fonte inesgotável do rio de dinheiro sujo e silenciando o maquinário furioso que protegia os morros cariocas. A inteligência oficial bateu no peito com a prepotência típica de quem não entende absolutamente nada sobre a coreografia implacável do submundo. Erraram feio. Erraram de forma grosseira e letal. Eles acharam ingenuamente que a simples ameaça de isolamento geográfico absoluto faria os tubarões implorarem por clemência de joelhos no pátio. Um erro de cálculo tão grotesco que custaria o sono e a tranquilidade da população inteira do estado. Lá dentro da geladeira de concreto espremida na Zona Oeste, a notícia espalhafatosa da iminente viagem forçada não causou nenhum desespero, nenhuma lágrima amarga ou sequer um ranger de dentes apreensivo. Em vez de pânico generalizado, o que se formou nas galerias escuras foi um silêncio absurdamente pesado. Aquele vácuo gelado e asfixiante que sempre antecede o estouro da pior das tempestades. Marcinho VP não perdeu um segundo do seu tempo maldizendo os homens de coturno ou chutando as grades frias. Ele apenas encostou o corpo magro na parede descascada da sua cela apertada, cruzou os braços com extrema calma e deixou um sorriso mínimo, de canto de boca, escapar no escuro. Aquele sorriso dissimulado e letal era o decreto não verbal, a assinatura final, confirmando que o tabuleiro inteiro do asfalto iria virar de cabeça para baixo sem piedade. A ordem para acender o barril de pólvora não precisou ser gritada aos 4 ventos para atravessar os grossos muros da segurança máxima. Foi um simples e meticuloso sussurro, uma mensagem curta, ríspida e perfeitamente codificada num pedaço minúsculo de papel higiênico, dobrado inúmeras vezes, entregue com precisão cirúrgica, na mão certa de uma visita fiel, no encerramento do fim de semana. O recado desceu a serra de forma invisível, penetrou as ruelas tortuosas do complexo do Alemão em questão de horas, e espalhou-se como um vírus mortal de alta contaminação por cada comunidade encravada na cidade que ostentasse a pesada bandeira vermelha. O código ativou simultaneamente o modo de contenção máxima e agressão frontal de toda a rede de colaboradores da firma. Não se tratava, em hipótese alguma, de uma simples demonstração de rebeldia barata para intimidar os novatos e demarcar território local. Era uma colossal campanha de marketing do terror, elaborada em escala industrial. A diretriz suprema enviada pelo arquiteto confinado era cristalina e não abria espaço para covardia. Parar a metrópole inteira, fechar à força as artérias principais do asfalto e esfregar na cara da alta sociedade burguesa quem realmente segurava firme o botão do interruptor da paz carioca. Quando a noite abafada do dia 27 de dezembro caiu sobre os famosos cartões postais da cidade, o abismo abriu as suas portas de par em par. A metrópole inteira foi subitamente engolida por um mar revolto de chamas alaranjadas e grossas colunas de fumaça preta que bloqueavam o brilho das estrelas. O pesado bonde da contenção desceu dos morros rasgando o asfalto com uma fúria disciplinada e avassaladora. Os tradicionais e gigantescos ônibus urbanos, que carregavam o trabalhador exausto de volta para o seio da sua casa, tornaram-se as grandes e macabras tochas de sacrifício daquela cerimônia ensandecida. Jovens soldados encapuzados, com galões de combustível volátil nas mãos e as compridas vassouras de ferro atravessadas no peito, davam a ordem ríspida, no tom impiedoso das ruas, para os passageiros descerem correndo e sem olhar para trás. A partir daquele milésimo de segundo, o fósforo riscado rispidamente e o clarão estúpido e imediato
iluminavam os rostos pálidos da população refém. Dezenas de coletivos foram devorados pelo fogo incontrolável simultaneamente nas vias arteriais mais importantes, derretendo a fiação elétrica e bloqueando com carcaças em brasa qualquer possibilidade de fuga rápida ou de socorro tático eficiente por parte da confusa cavalaria estatal. O cheiro enjoativo de borracha derretida e estofado queimado invadia até as janelas dos suntuosos apartamentos de luxo da Zona Sul, lembrando violentamente aqueles que viviam de frente para o Mar Azul que a ilusão de segurança deles era apenas um artigo provisório e que o prazo de validade havia acabado de expirar. Mas a fúria ordenada lá da tranca de Bangu não se contentou em apenas torrar metal frio e paralisar as vias públicas principais. O recado letal precisava ser entregue e protocolado diretamente na porta do Estado, de forma inquestionável e dolorosa. As pequenas bases avançadas da segurança oficial, as cabines de vigilância nas praças e os postos rodoviários iluminados foram subitamente engolidos por uma chuva torrencial e implacável de sementes de aço cortante. Os maquinários furiosos operados pelos soldados da firma cuspiam chumbo grosso e brilhante a noite inteira, mastigando o cimento armado e esmigalhando covardemente os vidros blindados dos abrigos fardados. Muitos daqueles que juraram bater continência e proteger a sociedade com a própria farda precisaram mergulhar de cara no chão imundo e rezar aos prantos para não fechar as contas de forma extremamente prematura e acabar ganhando como prêmio uma passagem só de ida num apertado saco preto. As sirenes berravam enlouquecidas pela cidade, sem um norte claro. Viaturas giravam perdidas no meio do caos tático perfeitamente desenhado pelo arquiteto enjaulado. O som longo e doloroso das ambulâncias, rasgando a madrugada, misturou-se com a atmosfera de pânico absoluto e apocalíptico. O morador honesto, que não tinha absolutamente nada a ver com a briga de cachorros grandes, trancava todas as portas e janelas de casa, encolhido debaixo da cama, torcendo no escuro para não ser o grande contemplado pela loteria maldita de um estilhaço vagabundo e perdido cruzando a janela da sala. E enquanto as engrenagens da civilização no asfalto entravam em colapso completo e o orgulho do Estado derretia publicamente sob o peso daquela demonstração assustadora de força bruta coordenada, a câmera invisível dessa história real retorna de forma nauseante para a escuridão estática e silenciosa da cela isolada na Zona Oeste. A dualidade gritante dessa cena é capaz de embrulhar o estômago do espectador mais frio, de tão sombria e calculista que é. Lá fora, nas avenidas, a correria desenfreada, os gritos de pavor, as chamas espirrando labaredas aos céus e a sensação iminente e angustiante de que o fim dos tempos havia finalmente batido à porta do Rio de Janeiro. Dentro da tranca apertada, a paz sepulcral de um maestro genial assistindo de camarote à execução impecável da sua ópera mais violenta. Marcinho VP descansava tranquilo, deitado de costas na laje fina e úmida da sua cama de pedra. As mãos calejadas perfeitamente entrelaçadas atrás da nuca, os olhos escuros fixos no teto manchado, respirando o ar viciado do pavilhão, no compasso lento de quem não tem pressa alguma. Cada vibração surda, cada eco distante das explosões abafadas que os radinhos de pilha da galeria narravam sussurrando, era uma nota doce e precisa da sinfonia de horror que ele havia encomendado por capricho. A mente brilhante e gélida degustava lentamente a sua grande vitória moral, sem precisar sujar as unhas de fuligem. Os engravatados tentaram humilhar a cúpula e dividir o pão dos patrões na marra. E em rápida retaliação matemática, o patrão fez a capital do império dobrar os 2 joelhos, chorando em cima da brita quente. Aquela tenebrosa tempestade de fogo da virada de 2006 não durou para sempre, pois nenhuma febre queima ininterruptamente. As labaredas inevitavelmente foram sufocadas, as monstruosas carcaças de aço completamente carbonizadas e retorcidas acabaram sendo rebocadas pelas madrugadas, e a espessa fuligem negra foi lentamente sendo esfregada das calçadas pelas fortes chuvas de janeiro. Porém, a profunda e latejante ferida psicológica, cravada violentamente no peito da sociedade carioca, nunca mais conseguiu cicatrizar por completo.
A alta cúpula política iluminada e os generais da segurança pública tiveram que engolir a seco um copo amargo, uma humilhação estratégica colossal, transmitida ao vivo via satélite para todo o planeta observar. Ficou provado de uma maneira perversamente didática que as prisões estaduais superlotadas não passavam de convenientes escritórios corporativos cedidos gratuitamente pelo próprio governo para a facção, e que tentar encurralar e desafiar os soberanos do mapa fluminense na base da canetada forçada resultaria imediatamente numa fatura impossível de pagar, cobrada à vista em forma de terror puro. Marcinho VP havia deixado a sua assinatura gravada no asfalto com carvão e estilhaços. O menino magrelo das ruelas não era um subproduto passageiro do crime. Ele era agora o dono inquestionável e absoluto do relógio da cidade, o dedo fantasma que segurava o botão do apocalipse na ponta do indicador, rindo em silêncio das fardas que tentavam domesticar a tempestade. O espetáculo pirotécnico que transformou o Rio de Janeiro num caldeirão de cinzas no final daquele ano cobrou uma fatura altíssima e irreversível. A humilhação pública engolida a seco pelos engravatados dos palácios blindados exigia uma retaliação severa e imediata. Num movimento de puro desespero corporativo, o Estado brasileiro rasgou de vez o manual antigo e inaugurou as temidas fortalezas federais. Catanduvas e Porto Velho não eram depósitos comuns na velha história penitenciária do país. Na essência de um projeto frio, eram imensos caixotes gélidos, verdadeiras catacumbas construídas milimetricamente para engolir vivos os soberanos do asfalto, sem deixar nenhum rastro de poeira para trás. A ordem expressa da caneta oficial era arrancar Marcinho VP do luxuoso escritório blindado em Bangu, de onde operava com imensa folga logística a distribuição milionária da neve mágica e das folhas verdes, despachando-o com urgência máxima num voo cego e acorrentado para muito longe do calor fluminense. A fatídica viagem ocorreu nas sombras da madrugada, sem plateia curiosa ou direito a despedidas saudosos. Correntes pesadas, chacoalhando e tornozeleiras grossas de aço maciço limitavam os passos curtos, enquanto o zumbido contínuo e monótono das hélices rasgava o céu escuro do Brasil, rumo ao isolamento absoluto de um deserto de cimento armado. Quando os imensos portões de chapas opacas da penitenciária federal se fecharam nas suas costas, sem fazer qualquer barulho desnecessário, o baque seco e definitivo ecoou no corredor claro como uma pesada sentença de esquecimento. Se as imundas galerias fluminenses funcionavam livremente como uma universidade pulsante do crime, fervendo noite e dia de negócios lucrativos, amparados por fardas corrompidas, o novo e inóspito sistema federal desenhava o mais puro e sufocante breu psicológico. A farra libertina com o radinho da firma chiando ordens na orelha acabou de forma brutal. Evaporaram instantaneamente os aparelhos celulares camuflados nas quentinhas quentes, além dos pequenos bilhetes dobrados, determinando friamente quem da base precisaria viajar de uma vez só, antes que o sol ameaçasse raiar na favela vizinha. O novo e indesejado endereço do patrão agora era um caixote extremamente asséptico, uma solitária congelante muda, onde a brancura estéril e as luzes cruéis teimavam em queimar a retina o tempo todo, enquanto o próprio relógio da parede parecia derreter melancolicamente numa poça gigante de tédio infinito. Ele amargava 22 longas horas diárias trancafiado entre paredes completamente lisas e lavadas, sem manter o menor contato físico com outro ser vivo, sem sequer ouvir a textura vibrante de uma voz humana que não se resumisse ao compasso arrastado dos próprios pulmões ofegantes ou às solas das botas rústicas dos carcereiros taciturnos e supostamente incorruptíveis. Aquela estrutura mastodôntica de segurança máxima operava uma invisível, contínua e aterradora guerra de desgaste. Era uma máquina perfeitamente arquitetada por psicólogos do Estado para triturar impiedosamente a sanidade mental dos velhos chefões intocáveis, forçando-os violentamente a esquecer a antiga cartilha eficiente de como mandar apagar todas as luzes da forte concorrência no mapa da bala. O engessado sistema sonhava acordado todas as noites com um grandioso dia em que o brilhante cérebro estratégico daquele sujeito entraria num triste e humilhante colapso.
Afinal, pelo duro código cobrado no xadrez denso do asfalto quente, o rei do morro que não injeta malotes de dinheiro na mão da tropa e que perde gradativamente o faro apurado para presentear ratos traidores com um paletó de madeira justinho num lixão periférico, logo despenca do alto da cadeira e amarga a perda irreversível da coroa de cimento. Contudo, aquela trituradora fria construída e ilustrada com volumosos impostos da sociedade subestimou fatalmente a densidade indestrutível do aço entranhado na espinha dorsal de Márcio. A esmagadora maioria daqueles patéticos tubarões, que antes estufavam o peito de arrogância cega e soberba enquanto caminhavam nas poeiras do morro carioca, surtava vergonhosamente já dentro do primeiro mês recluso, derramando lágrimas salgadas e choramingando desesperados pelas esquinas fartas que perderam. VP se recusou fortemente a despejar na laje gélida um único filete raso de suor medroso, demonstrando qualquer resquício de abalo emocional. O insuportável silêncio cimentado projetado milimetricamente pelas engrenagens testou severamente as fronteiras máximas da sua sanidade, mas acabou esbarrando violentamente num raciocínio perigoso que fervilhava a portas fechadas em alta voltagem indecifrável. Sentado inerte no piso congelante que arreviava os ossos, ele controlava a vontade rústica de gritar. Apenas cerrava com força os olhos negros e repintava mentalmente a intrincada e lucrativa cartografia da imensa metrópole fervente deixada para trás. Repassava de forma obsessiva e minuciosa a rede de fluxo financeiro encardido de cada ruela mal iluminada. Calibrava cirurgicamente a matemática gorda de distribuição atacadista da neve artificial e estipulava com destreza cruéis movimentações táticas preventivas preparadas para frustrar agressivamente os ímpetos de gerentes gananciosos oportunistas. O sumiço corporal e físico daquele temido general do morro não indicava, sob nenhuma perspectiva plausível, uma renúncia vergonhosa ou entrega antecipada de pontos. Tratava-se de um perigosíssimo e silencioso salto de qualificação, de gestão plenamente fundamentada no manto negro das sombras do submundo fluminense. A tão reverenciada muralha moral e intransponível concebida a duras penas pelos burocratas engravatados, muito rapidamente escancararia brechas úteis. Amputaram covardemente os fios telefônicos rotineiros e extirparam o grande e respeitado líder de perto da sua malha violenta de operários devotos, ao afixarem as mais imensas placas de acrílico turvo e vidros totalmente blindados, onde até os precários interfones comunicativos esbarravam em escutas cirúrgicas dos federais. O mais tímido respiro que varasse sorrateiramente a separação encontrava as lupas acústicas do governo debruçadas em investigações. Acuado por esse contexto paranoico sufocante, o rudimentar dialeto de guerra se transmutou drasticamente pela necessidade gritante. O linguajar ríspido e sujo exigido entre as poças de lama escura submeteu-se a uma imaculada higienização de falsidades, revestindo-se numa conversação refinada, perfeitamente orquestrada com o fito de nublar permanentemente a fedentina do chumbo grosso estourado. Apenas laços extremamente polidos serviam agora como o último cabo salvador, mantendo a conexão do rei exilado na desolação gélida e a farta zona livre carioca, um elo concretizado exclusivamente pelos advogados reluzentes, transitando em vistosos ternos italianos, abraçados a pastas repletas de burocracias legais inofensivas. Aqueles respeitáveis engravatados de gabinetes chiques, indiscutivelmente não exibiam e jamais portariam de maneira bruta ferramentas agressivas de alto estampido atadas na cintura. Contudo, a aparente paz embutida nos rabiscos indecifráveis contidos em seus bloquinhos de papel empunhava sozinha a avassaladora capacidade bélica equivalente a uma impiedosa nuvem de projéteis, chovendo fúria letal cega em dezenas de guetos vizinhos. Ao longo da espremidíssima e severamente administrada cota de minutos espremida contra o vidro denso da cabine fria destinada ao isolado parlatório, as amigáveis interações desenrolavam-se transpirando dissimulações de altíssimo grau cínico-teatral. Com robustos fones acoplados, caçadores sentinelas dedicavam atenção microscópica aos murmúrios que insinuassem autorizações macabras, focadas no repentino fechamento mortal dos lucros contrários
e concorrência incomum. Desafiando com maestria inabalável a opressora máquina do Estado cego, Marcinho perambulava ileso, esparramando sentenças numa cadência inaudita que as patrulhas de farda não suspeitavam flagrar minimamente. Um monólogo alongado, ressaltando profunda melancolia e iminente obrigação inadiável em prover generosamente e consertar sem desculpas todas as rachaduras fétidas gotejando do teto quebrado envelhecido acomodando as velhas tias abandonadas, isoladas nas piores pontes abandonadas. Chancelava de forma instantânea despachos executivos máximos, intimando as patrulhas agressivas do alto morro a afugentar impiedosamente a marca alheia e destruir aquele terreno sujo da baixada, a ferro duro e inclemente, para varrer do mapa tudo lá com facilidade. Qualquer lamento suspirado e demorado, sussurrando doloridamente porque o filho adoecido, magro de tanta gripe crônica arrastada na capital, ansiava sumir do barulho conturbado, viajando para recintos de fazendas vazios, onde repouso eterno isolaria sua dor pesada. Firmava com agilidade a dolorida cova negra daquele lixo mercenário covarde e traidor, descoberto sonegando a sagrada caixa corporativa no fechar quinzenal. O sentenciado, infeliz e iludido, não ultrapassaria nem ao menos o pôr da lua nova incólume, sem que o bando encapuzado fizesse o imediato e urgente despacho providencial, ofertando-lhe a dita e apressada viagem solitária de ida, rumo aos lençóis empoeirados de asfalto vazio, para repousar eterno, onde nenhum policial localizaria as sobras espalhadas perdidas de propósito, numa fossa abandonada de desova longe. Os polidos mensageiros legais chacoalhavam e baixavam as testas brilhantes, anuindo perfeitamente submissos às metáforas sombrias, disfarçadas magistralmente com tons rústicos afáveis. Batiam asas daquelas penitenciárias longínquas, voltando às pressas de novo à planície caótica fluminense, alimentando sem trégua alguma a impiedosa usina encarnada para girar. Aquela tenebrosa máquina punitiva instalada por cima, a mando de Brasília, com a meta insana de asfixiar impiedosamente todo monstro e domador trancafiado em câmaras restritas e inóspitas, ignorou grotescamente quão longa era a pesada sombra estendida pelo pavor imposto do morro e da pista inteira, a época amargurada pelo VP distante, inatingível, até então a centenas e centenas de incontáveis quilômetros, sem o privilégio e contato do ouro branco puro, nas maletas em que o patrão dominava perfeitamente e calava todos no terror da sua impiedosa imposição e do estalo rápido de cada dedo focado apenas na ordem imposta por trás de muros altos, de concreto opaco blindado contra o chumbo espalhado. Uma ruga raivosa fincada veloz no semblante rígido no sul distante e amordaçado na cabine acrílica, virava chamas impiedosas, engolindo e pendurando corpos inertes sob túmulos pretos amarrados, no amanhecer nublado escuro, nos becos frios cariocas e em valas escuras vazias, com tudo pago de vez, num só golpe de vista certeira do dono distante, cobrando juros pelo sumiço indevido ali fora e pela falta de decoro dentro do seu tabuleiro sujo, manipulado nas canetas invisíveis de um rei só. Trancado para apodrecer perpetuamente nos túmulos instrumentais dos agentes, cujo deleite e propósito covarde central visava apagar as mentes brilhantes e destroçar no tédio a glória insana e sombria cimentada nas ruas, repletas de suor sangrento e lixo carioca fétido, deixado aos tubarões vorazes. Ele esbanjou o mais maciço aço gelado fundido do que se forjou o seu império blindado e a coroa imaterial. A brutal supressão da visão farta do mar e a miséria sensorial cega das insônias tortuosas passadas nas solitárias não extraíram de seus lábios magros um miserável ou choroso grunhido em sinal de súplica inútil, entregando assim os pontos aos repressores e carcereiros sádicos frustrados por sua face pedregosa, impiedosa. A medida perigosa em que os lacres sufocantes burocráticos engoliam seu pouco e imundo quadrado mudo, o exilando cada vez fundo, onde o vento do mar da metrópole não tocava nem raspava a fresta escura do inferno isolado. VP cristalizou sua figura onipresente, amedrontadora entre as muralhas tristes que abrigavam em silêncio
as almas presas no cimento cego, tornando essas imponentes prisões assustadoramente grandiosas, federais, erguidas sobre cofres milionários, em minúsculos redutos cênicos secundários que mal tapavam e serviam na grandiosa ópera do Apocalipse, operada ininterruptamente por um comandante isolado, moldando cada destino apenas no pensar de um sorriso escuro. A solidão esmagadora do isolamento federal foi projetada pelos arquitetos do sistema para corroer a mente humana, transformando leões indomáveis em farrapos trêmulos. Mas o xadrez jogado no andar de cima exige uma capacidade de adaptação que a força bruta jamais sustentaria. Marcinho percebeu que o limite do poder imposto pelo cano fumegante das ferramentas pesadas havia sido atingido. O estampido no beco gera medo instantâneo, mas atrai holofotes indesejados da cavalaria repressora. O menino magrelo das ruelas poeirentas não era apenas um acumulador de malotes recheados. Ele era um estrategista visionário que enxergou no tabuleiro uma nova peça devastadora. Decidiu vestir uma couraça que a burguesia carioca sempre teve enorme dificuldade em perfurar. O escudo impenetrável do intelectualismo e a sedutora narrativa do mártir social injustiçado pelo Estado. O cenário interno da minúscula cela branca mudou drasticamente. Onde a mente antes fervilhava calculando rotas de escoamento do pó mágico, agora repousavam densos calhamaços. O patrão engaiolado mergulhou num oceano de sociologia, teoria política e complexos manuais de direito penal. Sob a vigilância ininterrupta das câmeras, o comandante das trevas sofreu uma metamorfose ensaiada. Uns óculos de grau escorregaram para o rosto cansado, e a postura de quem mandava limpar a praça com um aceno cedeu espaço à figura introspectiva de um pensador exilado e oprimido por um sistema classista. Moldava-se publicamente como o filho das periferias invisíveis, um rebelde romântico que a sociedade preferiu trancar num calabouço surdo em vez de educar na juventude, forjando a imagem intocável do preso político contemporâneo. A jogada de mestre para enfeitiçar a mente do asfalto ganhou forma num calhamaço de folhas pautadas. Encarcerado a milhares de quilômetros das vielas cariocas, ele empunhou a caneta como se fosse a ferramenta mais letal que já segurara em sua longa trajetória no submundo fluminense. Escreveu memórias detalhadas e reflexões densas sobre o tal fogo cruzado incessante que consumia impiedosamente as lajes do seu antigo domínio. O texto transbordava uma prosa poética e crua, dissecando de maneira cirúrgica a desigualdade imposta no Estado, a truculência desmedida dos homens de farda azul e a imensa tragédia de nascer do lado esquecido da montanha de pedra. E a alta roda de engravatados e os ativistas das zonas nobres caíram no feitiço magnético sem pestanejar. As páginas voaram para as prateleiras das livrarias iluminadas, e o nome de VP passou a ser citado com um bizarro respeito melancólico nos salões acadêmicos. Para os intelectuais que tomavam vinho importado em suntuosas varandas de frente para o mar, ele representava uma mente brilhante e genial, absurdamente desperdiçada pelo moedor de carne do abandono governamental. Eles liam os extensos parágrafos, lamentando a miséria crônica, e enxugavam pequenas lágrimas de compaixão pela dura realidade da favela distante. A mídia hegemônica, sedenta por uma narrativa espetacular de ressocialização, comprou incrivelmente rápido a imagem do sanguinário chefão convertido num literato sereno. O lobo que supostamente havia perdido todas as suas presas na solidão do chumbo e agora apenas uivava em forma de tristes rimas para a lua pálida. O aparelho de governo quase bateu no próprio peito clamando vitória, acreditando ingenuamente que a máquina do isolamento total havia funcionado. Haviam domesticado o grande rei intocável da família de cor quente, substituindo a velha lâmina cega por um inofensivo marca-texto. Contudo, a realidade oculta que operava silenciosamente por trás dessa belíssima cortina de fumaça poética e inebriante era de uma genialidade puramente diabólica e calculista, capaz de congelar a espinha do analista de inteligência criminal mais tarimbado do país. A couraça do intelectual sereno de óculos de leitura não passava do cavalo de Troia perfeito
lançado sorrateiramente nas trincheiras infindáveis dessa guerra sem fim. Enquanto os intelectuais dissecavam sua maravilhosa tese sobre a extrema vulnerabilidade da classe trabalhadora não assistida, a mesmíssima caneta fluida despachava os relatórios de balancetes mensais lucrativos para o topo da colina carioca. Os poemas viscerais rasgados de dor e as cartas reflexivas enviadas por vias insuspeitas eram, na fria realidade da rua, autênticos e complexos manuais criptografados de operação logística de altíssima periculosidade e comando inquestionável. Nenhuma linha desenhada no papel era um simples desabafo ao vento. Todas carregavam um denso decreto inalterável, assinado com a autoridade de um cruel monarca absoluto do subúrbio. Naquela teia de metáforas eruditas, construída para não levantar suspeitas dos agentes federais, quando o escritor suspirava num longo parágrafo sobre as folhas secas do outono cinza que precisam impreterivelmente ser varridas para fora, o asfalto decodificava a grave mensagem com nitidez apavorante. Na alvorada chuvosa seguinte, a vassoura de ferro flamejante empunhada pelo bonde encapuzado tratava de limpar o terreno inteiro de uma facção rival atrevida, que ousadamente tentava fincar bandeira numa beirada recém-disputada, enviando dezenas de soldados inexperientes para a famigerada viagem longa e sem volta de uma vez só. Se alguma crônica refletia sobre o custo excessivo da farinha estragada, que lamentavelmente não matava a fome doída das crianças, os velhos gerentes da firma não titubeavam. Instantaneamente, no calar do subúrbio, o valor cobrado nas ruas pelo quilo da neve artificial pura ganhava um reajuste agressivo para inflar os enormes malotes diários, transbordando dinheiro vivo, cobrindo com vasta folga contábil o imenso prejuízo de alguma apreensão na distante fronteira sul-americana. A contradição era totalmente hipnótica. Um imaculado balé de sombras, executado de bem longe, num palco noturno manchado de um rubro escuro no chão. Um ser humano sereno na aparência, permanecendo sentado de forma rigidamente ereta, dentro de um inóspito quadrado cimentado, folheando com refinada paciência os áridos ensinamentos de Kant e a famosa frieza política de Maquiavel sob a luz artificial branca. Enquanto isso, a milhares de quilômetros asfaltados de distância, sob uma estrita obediência prestada unicamente ao seu indecifrável código poético recitado, uma ensandecida esquadra letal, armada agressivamente, despachava com extrema pressa um gerente negligente direto para o grande além, sem ceder o mínimo direito a um velório digno ou a um caixão forrado com alça firme. A condenação irrevogável acontecia estritamente porque o falido sujeito de língua leve ousou de forma totalmente amadora desafiar pelas costas a matemática contabilidade que pertencia exclusivamente à inquestionável e intocável matriz vermelha original. A gigantesca engrenagem secreta fincada firmemente na base do asfalto continuou rodando de forma ininterrupta e, sobretudo, absurdamente brutal. Ele orquestrou sem parar o seu impenetrável império financeiro de lucros orbitais, mantendo, para o delírio da torcida desinformada da elite local, que o aplaudia sem ler as sangrentas entrelinhas, o disfarce perfeito de um amargurado e brilhante pensador sociológico. Enquanto os burocratas censuradores da esfera governamental perdiam horas nas correspondências prisionais, procurando de forma amadora por gírias de malandros rasos ou listas desenhadas contendo exigências de armamentos nas finas costuras dos cadernos escolares, as implacáveis e verdadeiras diretrizes silenciosas para varrer grandes inimigos e traidores viajavam impunes cruzando o imenso país. Passavam incólumes em poesias inofensivas, determinando minuciosamente, à risca e sem hesitação alguma, cada impiedosa movimentação letal cobrada da assustadora facção nas tensas calçadas fluminenses, e mantendo viva e intocável a lenda sombria construída no aço e no chumbo quente. O tempo é o juiz mais implacável e silencioso do tabuleiro, mas no submundo fluminense ele opera sob leis temporais distorcidas. Quase 3 décadas escorreram lentamente pelo ralo da história, desde que a sola gasta do chinelo de Márcio pisou pela última vez na poeira quente das ruelas labirínticas do complexo do Alemão. Os engravatados da segurança pública
envelheceram nos gabinetes refrigerados. Governadores trocaram as reluzentes faixas de poder. Viaturas ganharam luzes de LED modernas. E o asfalto crivado foi recapeado inúmeras vezes na inútil tentativa de esconder as profundas cicatrizes das batalhas noturnas. Contudo, a imensa sombra projetada por aquele garoto magrelo, que um dia encontrou um pedaço de aço frio esquecido no beco e o transformou num cetro real, não encolheu sequer 1 milímetro com o passar exaustivo das décadas. Ela se expandiu vertiginosamente e engoliu a metrópole inteira. O sistema carcerário de segurança máxima, com todos os seus gigantescos paredões blindados, scanners corporais impiedosos e o silêncio asfixiante que destrói almas comuns, falhou miseravelmente no seu objetivo principal. Eles trancafiaram a carne, isolaram os ossos num caixote inóspito de cimento armado a milhares de quilômetros das praias cariocas, mas acabaram forjando a imortalidade de um fantasma sombrio. A pesada coroa invisível que ele colocou na própria cabeça lá atrás, puramente na base do cálculo cerebral e da frieza, continua pesando toneladas de terror sobre os ombros de qualquer um que tente respirar no extenso mapa vermelho da cidade maravilhosa. Hoje, as altas autoridades de coturno pesado perdem noites inteiras de sono tentando decifrar o indecifrável. As imensas e paranoicas salas de inteligência governamental, forradas com dezenas de telas brilhantes e softwares bilionários de espionagem tecnológica, esbarram constantemente num abismo investigativo intransponível. Eles finalmente entenderam, a um custo de caixa altíssimo e irreversível, a lição mais amarga e humilhante que as vielas tinham para ensinar na marra. Você pode facilmente colocar pulseiras de metal brilhante nos pulsos de um homem de carne. Pode despachá-lo acorrentado num voo cego para o meio do nada no deserto federal. Mas é humanamente impossível prender uma ideologia subversiva do submundo, profundamente enraizada nas rachaduras do asfalto. Marcinho VP deixou de ser apenas um nome comum na encardida ficha dos palácios estaduais para se tornar um conceito macabro, uma instituição imaterial de poder absoluto e inquestionável. O complexo maquinário de arrecadação financeira da grande família de cor quente não parou de girar e lucrar um único milésimo de segundo desde o seu desterro. Pelo contrário, a engrenagem letal se adaptou aos novos tempos com uma voracidade corporativa que faria inveja a qualquer gigante multinacional do mercado limpo. A estrutura marginal se sofisticou, ramificou-se por rotas aquáticas e terrestres inimagináveis, mas o endereço intocável da diretoria espiritual continua sendo rigorosamente o mesmo cubículo gelado e branco no fim do mundo. A nova e impetuosa geração de soldados urbanos que hoje patrulha agressivamente as entradas esburacadas da comunidade com as ferramentas longas atravessadas no peito, nunca viu o rosto envelhecido do grande patrão ao vivo. Esses moleques alucinados nasceram e cresceram muito depois de a pesada porta de chapa da tranca bater nas costas dele. Para essa juventude turbulenta, embalada pelo ritmo frenético e ensurdecedor dos bailes noturnos de corredor, ele não é de forma alguma um ser humano de carne e osso sujeito a pequenas falhas. Ele é uma entidade mítica reverenciada, o Deus inatingível e supremo do Panteão Vermelho. Quando o nome de 2 letras secas é sussurrado com cautela nos corredores escuros e úmidos da favela, a postura da molecada armada muda de imediato. O medo paralisante e o respeito devoto andam de mãos dadas numa lealdade fanática, cega e absurdamente disciplinada. Eles sabem perfeitamente, por puro instinto afiado de sobrevivência e pelas histórias arrepiantes contadas pelos mais velhos na roda da madrugada, que as regras do estatuto desenhado por ele nos violentos anos 90 são sagradas e inegociáveis. Quem ousar desrespeitar a cartilha escrita a sangue, quem tentar dar o tombo cobiçoso na contabilidade sagrada, ou resolver conversar fiado nos ouvidos dos homens de farda azul, acaba inexoravelmente fazendo o check-in antecipado para a indesejada viagem longa sem volta. O respeito à coroa não exige a presença física do rei da montanha. Exige apenas a certeza absoluta e aterradora de que o castigo cairá rasgando o céu como uma bigorna enferrujada sobre a cabeça dos desleais.
A colossal e bem montada rede de distribuição atacadista da neve mágica puríssima e das cobiçadas folhas verdes prensadas se transformou lentamente numa hidra financeira indestrutível de múltiplas cabeças. Se nos velhos e empoeirados tempos o dinheiro farto viajava amassado em sacos de pão de padaria pelos becos estreitos para fugir dos olhares oficiais, hoje o lucro astronômico e silencioso flui sorrateiramente através de laranjas corporativos, lavanderias de luxo e dezenas de empresas de fachada impecáveis que operam à luz do dia nas avenidas mais caras e elitizadas da Zona Sul carioca. Contudo, independentemente da enorme sofisticação da roupagem contábil, a caixinha sagrada da matriz vermelha, a porcentagem inegociável destinada ao padrinho isolado no calabouço, continua sendo rigorosamente separada e enviada antes que qualquer outro gerente intermediário ouse colocar a mão suja no bolo milionário. Marcinho, com a sua genialidade diabólica e pacientemente exercitada no escuro, transformou o caos instável e explosivo do morro num relógio suíço perfeito, banhado em ouro escuro. Ele não precisa mais mandar apagar as luzes da concorrência irritante pessoalmente e com urgência. A própria estrutura maciça que ele construiu pedra por pedra se autoprotege de forma visceral e implacável. O sistema imunológico da grande firma, desenhado minuciosamente por ele nas longas e tensas madrugadas de Bangu 1, continua operando hoje no modo automático, despachando sistematicamente para o além qualquer corpo estranho que tente atravessar a fronteira territorial sem pedir a devida bênção para a sombra soberana. O Rio de Janeiro moderno, com todo o seu esplendor hipnótico aparente e miséria crônica muito bem camuflada, segue tristemente aprisionado nesse ciclo vicioso, repetitivo e brutal que parece não ter absolutamente nenhuma linha de chegada à vista. As espalhafatosas mega-operações pirotécnicas da cavalaria continuam subindo os morros em bando, os temidos caveirões de aço negro continuam rasgando violentamente as vielas de terra, os estampidos secos e furiosos continuam furando o véu de silêncio da madrugada, e na alvorada da manhã seguinte, as compridas mangueiras de água dos moradores continuam lavando o sangue fresco e rubro das calçadas estreitas para que a rotina miserável volte a fingir alguma normalidade. Muita gente nova tenta a sorte grande e, inevitavelmente, acaba fechando as contas incrivelmente mais cedo, amarrada e embalada num paletó de madeira áspera, sem alças laterais. Gerentes caem da cadeira, frentes de contenção do asfalto são substituídos a cada lua cheia, mas o alicerce mais profundo e antigo da Montanha Vermelha permanece absurdamente intocável e maciço. O arquiteto mor de todo esse espetáculo dantesco assiste a enorme roda gigante girar de muito longe, num silêncio quase monástico de isolamento, degustando sorrateiramente a eternidade amarga do seu próprio reinado inabalável. Não importa se um dia longínquo, num futuro incerto e totalmente embaçado pelos trâmites, a pesada burocracia estatal assinar um alvará rabiscado para que um homem idoso e de cabelos brancos cruze finalmente o portão de ferro cego rumo à rua aberta, ou se o coração frio e calculista dele resolver subitamente parar de bater por conta própria lá dentro do caixote federal, colocando-o para dormir eterno no cimento. A verdade cortante como navalha na carne é que a aura lúgubre da lenda já devorou a frágil figura do homem de forma irreversível e permanente para a história nacional. Aquele moleque enigmático, observador e extremamente quieto, que um dia lapidou o próprio espírito afiado nas fornalhas ardentes do complexo do Alemão, venceu o prepotente Estado brasileiro no jogo mais perverso e duradouro que existe no manual da sobrevivência. A batalha definitiva pelo domínio do imaginário popular e psicológico da massa. Ele não precisou de um canhão blindado importado para subjugar uma capital inteira aos seus pés. Precisou apenas de uma mente infinitamente mais afiada e letal que as duras lâminas da própria repressão policial armada. Enquanto os engravatados desesperados tentam inutilmente tapar o sol escaldante com a peneira esburacada de políticas públicas paliativas e operações maquiadas, o fantasma onipresente de Marcinho VP continua sentado imponente no topo da colina, de pernas cruzadas no arame invisível, ditando sozinho o ritmo cruel do ponteiro,
o raríssimo valor da paz na praça e o custo absurdamente amargo e sem volta da alta traição. A metrópole maravilhosa é um sangrento tabuleiro de xadrez em que os peões sangram no asfalto e os cavalos oficiais galopam em falso, mas o rei de pedra, do alto de sua torre de cimento no fim do mundo, sorri cinicamente no escuro, sabendo no fundo da alma que o jogo caótico já foi ganho por ele há muito tempo. Se você quer descobrir como esse cara virou o maior chefão do submundo brasileiro, já se inscreve no canal Chefões do Submundo e deixa o nome do próximo patrão que você quer ouvir nos comentários.